Olá, o programa Espaço Livre de hoje recebe integrantes do Grupo de Abastecimento e Consumo Responsável de Novo Hamburgo. Estão conosco a Rosana Kish, a Gaia Halber e a Karina Brito. Olá, meninas, sejam bem-vindas. Rosana, queria saber de ti como é que o grupo iniciou no segundo semestre de 2015, como é que foi a ideia de criar esse grupo e como ele funciona? Olá, pessoal que está aí assistindo o programa. A gente agradece bastante o espaço aqui na TV Câmara para poder contar dessa iniciativa que está acontecendo aqui na cidade e que é inspirada em outras iniciativas que já estão acontecendo aqui no Estado e no Brasil também. O grupo ele começou primeiro ciclo de pedidos, que é o momento que a gente faz as compras, né? Começou em dezembro do ano passado. Mas a ideia ela veio de antes já, no diálogo com produtores, com moradores de Lomba Grande. Dessa iniciativa da gente poder tornar mais próximo, né, a produção que tem aqui perto da gente. Então, uma produção local. E também a produção sem agrotóxicos, a produção sem veneno, que se chama de produtos alimentos orgânicos. E, para isso, a gente usa uma ferramenta, que é uma plataforma na internet, que é o Cirandas. Então, a gente faz uma compra que é de produtores todos aqui próximos, usando uma ferramenta na internet, que nos ajuda, então, a ver a lista toda de 300 produtos que a gente tem lá disponíveis, e depois a gente faz a retirada em algum espaço aqui da cidade. A gente tem 3 espaços na cidade onde é possível fazer essa retirada dos produtos. 2 bem no centro e 1 na Feira Rural de Economia Solidária de Lomba Grande. Essa iniciativa ela se junta a outras que são os grupos de consumo responsável que tem no Brasil, que tem essa perspectiva, trazer a produção para próximo das pessoas, com um custo acessível, porque a gente está consumindo de quem está pertinho, né? Então todas as despesas de logística se reduzem bastante, e também para quebrar esse mito de que produto orgânico é mais caro. Não, o produto orgânico ele pode se tornar mais caro na medida em que, de repente, ele vem de bastante longe, e que aí ele até vai perder o sentido, né, de ter um produto orgânico, mas que tem um alto impacto ambiental por todo o transporte que é necessário ainda se fazer. E aí a gente tem produtos bem daqui, assim, produzidos aqui na cidade, e produtos também da região. Aqui a gente tem alguns dos produtos, né? Por exemplo, o arroz da Copan, que é produzido aqui em Nova Santa Rita, que é um assentamento do Movimento Sem Terra. A gente consegue esse arroz no grupo de abastecimento por R$ 2,90 o quilo. Isso é um preço super acessível, super próximo do preço que tu vai no mercado e compra um arroz convencional. Alimentos da Ecobio, a gente não tem produção de aveia aqui ou de farinha de trigo. Então, a gente pega de Coronel Bicaco, direto dos produtores, né, também esses produtos. Farinha de milho, da Cooper Natural, aqui de Picada Café. Então, imagina a gente conseguir farinha de milho que seja orgânica e que não seja transgênico, porque tem toda uma polêmica, né? Especialmente do milho transgênico. Exatamente. Então, a gente consegue farinha de milho no grupo que não é transgênico, quer dizer, que não é uma semente que foi modificada e que a gente ainda não sabe todos os impactos que isso pode ter na nossa saúde, né? E aí cachaça, o macarrão nascente, que é aqui da cidade, né, produzido ali no Primavera, a manteiga ghee, que depois a Gaia vai falar. E não só alimentos. A gente tem também, porque a gente fala de um grupo de abastecimento. Então, a gente tem também outros produtos que são necessários para a nossa casa, como produto de limpeza. A cooperativa Mundo Mais Limpo de São Leopoldo faz sabão, limpeza pesada com reaproveitamento de óleo de cozinha. Então, a gente tem no grupo também, né, produto de higiene naturais, e tem outros produtos também frescos, né, produzidos aqui na região, tanto Lomba Grande, como Campo Bom, Sapiranga. E eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada no tomate. Esse tomate vem do Caraá, que é aqui pertinho, onde é a nascente do Rio dos Sinos. Tomate, geralmente, é um dos produtos que mais tem resíduo de agrotóxico, e a gente consegue, aqui na cidade, um tomate orgânico, né, sem veneno, a partir dessa organização dos consumidores e dos produtores.
E existe toda essa cadeia, né, que tu citaste alguns dos produtores. Como é que foi feito o contato inicial e como os produtores se sentem, acho que a Gaia pode falar um pouquinho, né, de ter esse espaço também para oferecer os seus produtos com um custo que não é um custo de entrar num grande mercado, né, que a gente sabe que tem toda uma questão de marketing e tal. Como os produtores veem também esse grupo? Obrigada pelo espaço. Para a gente foi muito importante, porque a gente começou agora em julho desse ano e a gente ainda teve toda a parte de planejamento, a gente ficou desenvolvendo o produto e foi uma porta que foi aberta através de uma amiga que comprou a manteiga de mim e ela tem uma neta que é produtora de orgânicos também, a Alice, e ela comentou, achou legal o nosso produto e sugeriu que a gente fornecesse no grupo também. Então, foi muito boa a receptividade e a gente teve o espaço para poder fazer uma degustação, falar direto com o consumidor, as pessoas entenderem o que é o produto. Foi muito bom. Foi uma primeira porta assim, de entrada para a gente na cidade. E é bem legal também esse contato entre as pessoas, o contato das pessoas. Alguns produtores se encontram com o consumidor quando vão entregar os seus produtos, né? Acho que isso é bem bacana. A Karina é nutricionista, né? Acho que ela podia falar um pouquinho para nós. Existem muitos mitos em relação à alimentação, os alimentos orgânicos, em relação a preço, né? Os preços de mercado que são bem diferentes dos demais produtos. Fala um pouquinho para nós, né? Qual a importância de se fazer uma alimentação mais orgânica? Agradeço o espaço e o que tem mais a ver, assim, a gente tem que buscar, e o motivo por qual eu busquei o grupo, né, é a gente procurar uma alimentação de verdade, que é a comida de verdade. Né? A gente sair um pouquinho daquela coisa pronta em pacotinho, que a gente só abre e consome, e buscar o que vem mesmo da terra. Né? Que é a questão do alimento orgânico, assim, né? A gente conhecer a origem dele. Né? E às vezes a gente se perde um pouquinho achando que o alimento orgânico ele é mais caro, mas no mercado, nas grandes redes. Porque se a gente vai atrás do produtor mesmo, ele é mais barato, é o que o grupo proporciona para a gente. Né? E quando a gente compra um alimento que vem de uma origem, que não tem transgenia, que não usa nenhum tipo de veneno, de nenhum tipo de aditivo, ele vai ter mais valor nutricional que aquele alimento que foi ultraprocessado na nossa indústria. Né? E a busca por esse grupo de consumo responsável foi com base nisso, buscar a alimentação de verdade. Né, que é o que a gente proporciona para todo mundo. Né? E esse contato com o produtor, saber como ele fez isso, traz muita gratificação. Né? Eu brinco assim, que eu compro o que me disser que foi feito. Se tu me disse que fez essa bolacha, eu vou comprar essa bolacha, porque tem a tua energia ali, tem o teu carinho e tem um alimento que tu mesmo produziu. Né? Isso que é o mais importante. Tenho também uma série de alimentos que tu não trouxeste aqui, porque eles são mais perecíveis, né? Como bolos, cucas, pães, também são oferecidos no grupo, né, Rosana? Sim, sim, também. E aí são alimentos da área da panificação, né, que são alimentos integrais. A gente tem também no grupo várias produtoras, né, e até olhando aqui, nós somos todas mulheres, assim, muitas pessoas né, que vêm no grupo, tanto consumidoras como produtoras, né, ali, e que estão produzindo plantas alimentícias não convencionais. Então, além de tu ter toda uma gama de produtos aqui, como arroz, farinha, feijão, também essa parte toda de frescos, né? Então, tu vai ter alface, rúcula, repolho, algumas frutas e verduras da estação, agora é época de abobrinha, berinjela, pimentão, então a gente consegue ter isso no grupo. E também as plantas alimentícias não convencionais, como ora pronobis, peixinho, e não só para comprar o pacotinho lá para produzir em casa, mas também a mudinha. Tu pode fazer a tua horta em casa e comprar essas mudinhas ali no grupo. E toda a parte de panificação, que aí a gente tem mais de um produtor no grupo que oferece. Tem o Sítio Pé na Terra, que é um dos fornecedores dessa parte de panificação, né?
E por aí vai, assim, então são vários produtores. A gente tem 17 produtores hoje envolvidos no grupo e mais de 60 consumidores. E alguns são produtores e consumidores, né? A própria Gaia, né, ela fornece a manteiga ghee e também compra no grupo, É né? importante dizer que 60 famílias de consumidores, né? Exatamente. Porque acaba se estendendo a toda a família, né? esse Exatamente. tipo de consumo. E, por vezes, é uma pessoa que vai fazer a sua compra para a sua família e também vai fazer a compra para a mãe, para o pai, enfim, para alguém mais estendido, para essa família mais estendida também, né? Nós tivemos essa semana uma série de reportagens no jornal de grande circulação aqui, falando exatamente da questão do alto uso de agrotóxicos na nossa central de abastecimento aqui do estado, na Ceasa. Eu acho que a Karina pode falar um pouquinho para nós quais são os principais prejuízos do consumo excessivo de agrotóxicos. A questão do uso de agrotóxicos, assim, ela vai muito além do que a gente pensa, né? Porque é uma cadeia, né? Começa lá na semente transgênica, que daí é uma compra casada, que tu tem que comprar os aditivos para poder produzir aquela semente transgênica, que não só aditivos, como os agrotóxicos, para ela poder produzir, ela não vai se reproduzir e tu vai ter que comprar de novo. Então, é um ciclo que gera, né? E também, essa semente que gera esse produto, esse alimento com o agrotóxico, gera algumas doenças, né? Que a gente vê por aí. Eu vou trazer um relato de casa. Tá? O meu pai, por exemplo, parou de consumir tomate porque ele começou a ter uma alergia atópica na pele, né? E ele associou ao tomate. Cortou, parou. Começava a comer, voltava a alergia, né? Então, mas ele nunca teve isso e agora apareceu isso, né? O que aconteceu? A gente começou a plantar em casa. Ele começou a consumir. Né? Alergias não estão associadas ao alimento específico. Daí a gente acaba, às vezes, né, confundindo as coisas, botando a culpa no alimento por causa de uma intolerância nossa, alguma doença que apareça, e não é o alimento em si, é o que tem nele além do alimento, né? A gente também tem a questão das intolerâncias, que agora estão muito, né, fortes, como a intolerância à lactose, assim, não tenho nada cientificamente para te provar, mas, né, o nosso leite, ele está muito contaminado, ele quase perdeu a característica de leite para ser um produto de laticínio, assim, não é um leite verdadeiro, né? Há pouco tempo também teve um grande escândalo de várias marcas de leite com enfim, com o soda caos, né? Com outras coisas que não tem nada a ver com leite, né? Nem com alimentação. Nem com alimentação. Então é isso, sabe? São vários alimentos que eles são tão modificados que a gente perde a característica do alimento e confunde as doenças que aparecem, né? Várias questões de gastrite, de úlceras, que aparecem no nosso organismo, que a gente começa a associar algum tipo de alimento, às vezes não é o alimento em si, é o que tem nele. Né? E a gente perceber isso no nosso organismo, a gente tem que sim fazer uma mudança de hábito, né? Mudar o que a gente consome para a gente se perceber se é a culpa do alimento ou do que tem nele, né? Então, quando a gente consegue, desculpa, me atrapalhei. Quando a gente consegue consumir mais alimentos orgânicos que não tem tanto agrotóxicos ou outros venenos, a gente começa a perceber até o sabor dele é diferente. Né? A gente começa a perceber nosso organismo respondendo a eles de forma diferenciada, né? Claro. Também um pouco. Que eu acho que a questão do agrotóxico, né, e que essas matérias que circularam essa semana, né, tornam evidente algo que já há bastante tempo vem se fazendo denúncia, né, que é tanto o prejuízo que esse tipo de alimentação traz para quem está comendo em casa e que não sabe se aquele alimento ali ele está com traços de veneno ou não, né, porque não tem essa informação ali explícita, como também para o produtor, né, que é isso que a Karina também falava, que é lá, no momento de adquirir essa semente, com o pacote tecnológico que vem junto, que vem o veneno que tu tem que colocar. Então, desde lá, da fábrica onde isso é produzido, né, tantos trabalhadores e trabalhadoras que estão lá mexendo com essa produção do próprio veneno, como produtor e produtora, que é diretamente afetado, né, na hora que está plantando ali, por vezes, mesmo tomando todos os cuidados necessários, também vai ter um impacto, e aí tem vários registros, a gente pode pegar dados do Instituto Nacional do Câncer
que tem estudiosos lá trabalhando com esse tema, mostrando questão de câncer, diferentes tipos de câncer em produtores e produtoras rurais. Então, tu tem uma cadeia desde a produção lá do veneno, depois o uso disso no momento de plantar, como também de tudo o que envolve posterior à plantação, né? A gente tem o caso, uma situação, por exemplo, na Chapada do Apodi, que tem trabalhadores que precisam fazer o manejo da lona que é colocada na plantação das frutas. Aquela lona está totalmente contaminada e esses trabalhadores estão sendo expostos pela lavagem daquelas lonas e tal. Isso tem vídeos que mostram e tudo mais. Então, tu tem tudo que envolve depois da produção até chegar na nossa mesa. E aí o veneno está na mesa, né? E aí a gente está comendo ali e tendo uma série de problemas que a gente identifica é o alimento, mas na verdade é o que foi colocado nele. E às vezes até é muito cruel assim tu pensar que geralmente pessoas que não têm acesso a alimentos orgânicos e tal, mas que está economizando um pouquinho para levar uma alimentação mais saudável de frutas e verduras e no fim está comendo algo muito envenenado, né? Algo muito prejudicial. Isso é bastante sério, né? E é uma lógica muito cruel se nós formos pensar. Né? Exato. E aí a importância da gente ter iniciativas como essa aqui na cidade e outras que tem pelo país, das pessoas começarem a se organizar, né? O que a gente conversava assim, bom, a gente tem que começar a fazer, né? Se a gente vê, a cidade não tem isso, não tem aquilo, cabe a gente começar a se organizar. Então essa é uma iniciativa que parte de moradores e moradoras aqui da cidade para voltar a ter autonomia na sua alimentação. Eu não vou ficar apenas comprando aquilo que o mercado me oferece. Eu vou procurar esses produtores e vou me organizar. Então, cada um oferecendo um pouquinho do seu tempo, aquele tempo que ia no mercado, eu vou dedicar para poder organizar o meu consumo de casa e vou ajudar esse grupo a se organizar, né? Essa é a lógica do grupo de abastecimento. Vamos nos organizar para consumir primeiro o que está perto da gente e o que vai nos trazer saúde, né? Uma alimentação de verdade que tem aqui perto. Isso tudo é produzido aqui pertinho da gente, né? No máximo a gente está indo a Coronel Bicaco buscar farinha porque é lá que se produz. A gente não tem produção de trigo aqui na nossa região. Uhum. E é toda uma rede, acho que a Gaia pode falar um pouquinho para nós, que também alimenta questões financeiras, questões econômicas, né? De tu ter também a autonomia de empreender com alimentação sustentável, né? O que te levou, tu falaste que tu e teu noivo, né, que tiveram a ideia de fazer a Manteiga Ghee, o que te levou vocês a serem produtores? Na realidade, desde que eu sou criança, eu tenho uma alimentação bem saudável, assim, bem natural. Orgânicos. Na época, assim, não tinha nem açúcar branco lá em casa, era bem radical, assim. De uns anos para cá, eu tive acesso a chocolate, a comidas assim, mais não tão saudáveis, assim. E eu sempre gostei de uma alimentação saudável. E o meu noivo também. A mãe dele também sempre proporcionou esse tipo de alimentação em casa. E a mãe dele fez um curso numa Ecovila em São Paulo, onde ela aprendeu com um médico hindu, que a Manteiga Ghee vem da Ayurveda, né, da medicina ayurvédica. Eles acreditam que as doenças vêm a partir, além das questões emocionais, também vêm a partir do estilo de alimentação. Então, tu pode curar doenças como o câncer com alguns alimentos. E a Manteiga Ghee, ela é um transmissor de nutrientes, então eles usam como um veículo para ervas, para fazer massagens terapêuticas. Ela tem muitos usos para a saúde. Além disso, o sabor dela é muito bom, é incrível, os chefes usam bastante. E ela é um produto que não tem lactose. O ano passado eu saí da empresa que eu trabalhava, sou formada em administração, sempre quis empreender, sempre gostei de gastronomia também. E a ideia veio do meu noivo e fechou assim com aquilo que eu queria para mim também no futuro, né? Ele pensou da gente fazer a Manteiga Ghee e a gente começou em julho a fazer sem grandes investimentos. A gente foi fazendo planejamento e agora a gente está começando a inserir nas lojas daqui da região. A gente tem já tem uma loja em São Leopoldo, aqui em Novo Hamburgo, e a gente está participando de feiras, mas o primeiro lugar foi o grupo de consumo. Então, para a gente foi muito bacana
ter o contato direto com o consumidor, entender também. A gente notou muito que o nosso público é feminino, que as mulheres estão mais antenadas com alimentação saudável, elas que levam esse alimento para casa. E se eu puder falar um pouquinho da manteiga, ela não tem lactose, tem vitamina A, D, E, K, não satura quando aquece, ela suporta altas temperaturas. E, bom, e na Índia ela é usada para fazer purificação no intestino, tu pode usar como anti-rugas, tu pode usar como cicatrizante na pele. Ela é um produto bem interessante. Rosana, como é que funciona a questão como é que o consumidor pode ter a certeza que os produtos são orgânicos, né? No mercado a gente vê que tem aquele selinho do produto orgânico, né? Quais são as principais diferenças na certificação dos alimentos? Então, no grupo, a gente tem hoje cerca de 300 produtos, né, bem variados, né, desde a alimentação rural, fresca, até a gente chegar em produtos de limpeza e de higiene naturais. Então, quem é consumidor no grupo de abastecimento, quando olha a lista, vai estar identificado o que é orgânico e o que não é. O que é orgânico está lá, produto orgânico, né, macarrão, do pastifício grande, orgânico. Agora, como então, quando isso chega em casa, eu vou saber isso é orgânico ou não, né? Existem, dá para a gente dizer, 4 formas de um alimento da gente conseguir saber se ele é orgânico ou não. Ou melhor, 3 formas. Uma que é por autodeclaração, quer dizer, a gente conversa com esse produtor, essa produtora, ela nos diz que é orgânico, a gente pode, de repente, ir lá conhecer essa produção e a gente confia. Então, tem esse tipo de produto no nosso grupo. A gente conhece aquele produtor e a gente sabe que ali não tem nenhum tipo de veneno sendo colocado naqueles alimentos. Inclusive, tem produtores no grupo que são agroecológicos, que é uma outra ideia ainda, que é de pensar mesmo a produção como um todo, com diversidade de produtos sendo produzidos no mesmo lugar, pensando a própria sustentabilidade da família para se alimentar, né? Então, a gente tem esse tipo de produtor no grupo. E a gente tem ainda outros 2 tipos de certificação também no grupo. Um que é a certificação participativa. Nós temos produtores e produtoras no grupo que participam da OCS aqui do Morro Ferrabras, que é um conjunto de produtores e produtoras que se reúnem periodicamente, visitam a produção de um e outro e fazem o acompanhamento conjunto desses alimentos e certificam que não há veneno neles. Leva 2 anos até um produtor ou produtora ter sua certificação num grupo de certificação participativa. Então, nós temos produtores que têm certificado participativo no grupo. E existe uma outra forma ainda, que também nós temos no grupo, que é a certificação por auditoria, que aí tu paga para alguma empresa vir e certificar esse teu produto. Nesse caso, tanto da certificação participativa como da certificação por auditoria, é quando tem o selinho, né? Uhum. Então, aqui a gente pode pegar o produto da Ecobio, tem o selo de orgânico do Brasil, e eles têm ainda o selo da União Europeia também de orgânicos, né? Então, eles conseguem também ter essa certificação para mandar para fora, se eles quiserem. Mas tu tem, por exemplo, o tomate, que nesse caso aqui, a gente não tem nenhum selo nele, mas a gente sabe que essa produção é sem veneno. O grupo tem organizado feiras também, a primeira foi no dia 29 de outubro, aqui na Praça da Bandeira, aqui em frente à Câmara, né? Como surgiu a ideia de fazer a Feira Viva e quais são as próximas datas? Teremos uma agora em dezembro. Isso mesmo. A ideia de organizar a Feira Viva surgiu de dentro do grupo de abastecimento e tomou vida própria, né? Tem sua própria organização autônoma do grupo. Mas foi uma ideia bem por dentro do grupo mesmo. O pessoal produz aqui em Campo Bom, produz em Lomba Grande, em Sapiranga, produz aí na volta e teve a ideia, então, de organizar esse espaço de comercialização público de alimentos saudáveis, nutritivos. Então, dia 17 de dezembro, a nossa próxima Feira Viva,
além de alimentos nutritivos, que é como a gente está chamando, né? Porque tem o pessoal que leva produtos orgânicos e tem o pessoal que está na transição também ainda, né? Então, a gente está falando de alimentos nutritivos, tem artesanato também, com extrativismo sustentável e feitos com materiais de reaproveitamento, atividades também espirituais, né? E, então, tem pessoal que faz reiki ali na praça, músicas e rodas de conversa. Essa Feira Viva do dia 17 tem como tema a cidade e o bem viver. A gente vai estar com um quilombo de Montenegro, contando da sua experiência, um bate-papo sobre cicloativismo, um bate-papo sobre consumo responsável também. Então, a gente vai estar com comercialização de produtos nutritivos, artesanato, rodas de conversa, espiritualidade e artes na praça. E é uma pergunta agora para todas, né? A gente tem ainda o consumo de alimentos orgânicos muito relacionado a um modo de vida alternativo, né? Como mudar essa realidade, como tornar acessível a todos ou ampliar a divulgação. Acho que as feiras é uma oportunidade excelente, né, do pessoal que não está no grupo enxergar o grupo, enxergar esses alimentos, né? Mas como vocês veem essa situação? Eu acho que através da conscientização, as pessoas estão começando a consumir mais produtos orgânicos porque elas estão vendo a diferença. Quando elas comem o alimento, elas sentem que o sabor é diferente e tendo a noção de que o agrotóxico pode causar vários problemas para a saúde. Ela está fazendo um investimento em saúde, ela está prevenindo doenças. Então, eu acho que o conhecimento vai levar as pessoas a exigirem das grandes indústrias que elas comecem a mudar os seus produtos, para que todos os produtos no futuro sejam sem agrotóxico, porque realmente é inadmissível. Karina, a gente tem também a questão, que eu acho que tu pode falar um pouquinho, das pessoas aceitarem também que os alimentos são sazonais, né? Alguns. Que tu não pode ter melancia o ano todo, não pode ter bergamota o ano todo e se adaptar a isso. Acho que isso é importante também, né? A indústria, né, a mídia, a publicidade, ela é muito forte, né? E ela nos induz a algumas coisas que é isso. A gente tem que ter moranguinho o ano todo. Eu tenho que ter melancia o ano todo, né? E ela nos proporciona isso. Querendo ou não, de alguma forma, ela nos proporciona que ela traz de fora, de outros lugares, né, de alguma forma inadequada, esses alimentos o ano todo. E a gente se acostumou a isso, né? E isso realmente é uma inversão de valores, porque as frutas, as verduras são sazonais por algum motivo, porque naquela época a gente precisa delas. O maior exemplo que a gente tem na região é a bergamota e a laranja, né, no inverno. Por quê? Porque a gente precisa de mais vitamina C, né? Então, a natureza ela é muito sábia e a gente tem que aprender a utilizar ela da forma mais adequada, né? Então, a gente tem que respeitar isso, né? Se alguma verdura, se alguma fruta, algum legume dá naquela época, a gente tem que consumir mais ela naquela época, que ela vai ser mais nutritiva para o nosso corpo, né? E é bem como a Gaia falou, a gente tem que conscientizar, na verdade, a gente tem que voltar, né? A gente passou por um período que a indústria veio muito forte, né, nos dizer que as coisas têm que ser instantâneas. E a gente tem que resgatar o que nossos antepassados viviam, que é produzir e comer o que eu produzo, ou o que o meu vizinho produz. E a gente vai fazendo essas trocas e adquirindo tudo que a gente precisa, né? E eu acho que essa é uma das coisas que está trazendo as pessoas para esse tipo de consumo, é tentar desacelerar um pouco, né, dessa nossa vida tão, a Gaia quer falar, tão cheia de trabalho, de compromissos. Eu acho que isso é bem bacana. Não, me ocorreu algo que eu acho que seria muito bacana no futuro, e eu acho que é uma tendência que em algumas cidades do Brasil já está sendo despertado, que são as hortas comunitárias, né? Cada bairro resgatar essa noção até de relação, né? Hoje em dia as pessoas não conhecem mais o seu vizinho, não tem mais, acham que o outro é um inimigo. Então, assim, as pessoas se conectarem e juntas construírem algo positivo, eu acho que esse poderia ser um bom caminho. Se todos os bairros tivessem uma horta comunitária, né, onde todos produzissem ali os alimentos, trabalhassem juntos, seria bom para todos, né? Até o governo ia economizar mais em saúde depois, né?
É isso, e a gente tem aqui na cidade a horta comunitária Joana de Ângeles, né, que é uma iniciativa super bacana e que está super precisando também do apoio da comunidade para poder continuar. Acho que é inspirador assim, para a gente o trabalho da horta, para a gente pensar também nos nossos bairros, né, outras iniciativas assim. E aí, tu falavas, né, Daniele, também disso do desacelerar, né? E tem algo, acho que também o grupo traz aqui, que tem a ver com isso, que é desacelerar. Quer dizer, eu preciso preparar, pensar o que eu vou comprar, precisar naquele mês, né? Então, eu preciso ter um tempo para pensar no meu consumo de casa, fazer o meu pedido, aguardar que ele seja, né? Vai ter o dia da retirada, e eu vou me encontrar com as pessoas lá e vou conversar com essas pessoas, produtores, consumidores, ou prosumidores, né? Pessoas que produzem e consomem ao mesmo tempo ali. Mas, com isso, não é necessário abrir mão de algumas ferramentas que nos ajudam a nos conectar ou a facilitar que esse tipo de iniciativa aconteça. Então, por exemplo, o uso de ferramentas tecnológicas não precisa estar desassociado de uma iniciativa como essa. Eu não preciso me afastar do que a gente já conseguiu desenvolver enquanto humanidade, né, de conhecimento tecnológico, para pensar que eu posso consumir e fazer atividades aqui pertinho da onde eu vivo. Então, a gente usa a internet para poder fazer essa compra. A gente usa um software livre para poder fazer esses pedidos e conectar esses produtores, né, e produtoras e consumidores na cidade. Então, a questão é como é que a gente consegue também trazer esse equilíbrio de eu pensar o que eu consumo para poder, né, fazer minha compra, usar uma ferramenta tecnológica para isso e estar envolvida com a cidade, né, pensando a cidade, pensando ações na cidade que poderiam trazer um bem viver maior para todo mundo aqui. Uhum. Por isso, para finalizarmos, então, agradeço muito a presença de vocês. Rosana, como é que as pessoas podem achar o grupo e participar também? Bem. Uma forma de achar o grupo é acessar cirandas.net/NH e ir lá e conhecer, saber um pouco mais do grupo. Dá para escrever e-mail para a gente para saber quando que vai ter o próximo ciclo. Então, a melhor forma de achar a gente é usando a internet. E participar da Feira Viva também, aqui em frente à Câmara, na Praça da Bandeira. Muito obrigada. Essas foram a Rosana Kirsch, a Gaia Halber e a Karina Brito, do Grupo de Abastecimento Responsável de Novo Hamburgo. No próximo programa, nós estaremos de volta com mais produtores de cultura, de arte e afins aqui de Novo Hamburgo. Até lá!